A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais um vídeo de estudo em Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Como eu havia dito, no vídeo anterior, falamos sobre a parábola do trigo e do joio, E no próximo vídeo, depois desse, vamos ver a explicação acerca da parábola do joio e do trigo, certo? Mas hoje vamos falar sobre as parábolas do grão de mostarda e do fermento. Sem mais delongas, como sempre eu falo, façam aquela oração pedindo a Deus que revele, revele para vocês, para nós, a palavra dele, e que ele abra os seus olhos e ouvidos espirituais para que vocês possam estar compreendendo a mensagem. Amém? Então vamos lá. Mateus, capítulo 13, versículo 31, que diz: Outra parábola lhes propôs, dizendo... Então Jesus propôs, contou uma outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo. Então Jesus comparou, o reino dos céus junto com um grão de mostarda, E em uma plantação, determinado campo, um dono de um determinado campo pegou essa semente, Essa semente de mostarda, esse grão de mostarda, e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Então, a menor das sementes é qual? É o grão de mostarda. Mas, crescendo, é a maior das plantas. Quer dizer, ainda que o grão da mostarda seja o menor, a menor das sementes, o que acontece? Quando ela germina, quando ela cresce, o que ela vira? É a maior das plantas. E faz-se uma árvore. Então, a partir daquele pequeno grão, nasce o quê? Uma árvore. Ela frutifica a tal ponto que ela é germinada, ela cresce a tal ponto de se tornar o quê? Uma árvore. De sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Quer dizer o quê? Que as aves dos céus, que voam livres pelos céus, o que elas fazem? Elas fazem ninhos nas árvores, Para o quê? Para morar. Então, elas são atraídas, entre aspas, atraídas. Para onde? Para as árvores, para fazer ninhos, E colocar seus ovos e morar, dormir ali nas árvores, De sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos, Então, eles fazem ninhos e dormem, Descansam nos ramos das árvores, dessa árvore. Versículo 33. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Então, novamente, Jesus comparou o reino dos céus ao fermento, Aquele fermento que uma mulher pega e mistura, com 3 medidas de farinha. Então, uma mulher pegou a farinha, separou. Eu preciso de 3 xícaras de farinha. Então, ela foi fermentando essas 3 xícaras de farinha, essas 3 medidas de farinha, e mexeu, com as mãos. Aqui a gente tentando visualizar uma cena física, A gente pode imaginar, ela botou fermento, botou farinha, colocou um pouco de azeite, botou ou um pouco de óleo para poder mexer a massa. Aqui mais a gente no ocidente, No ocidente a gente coloca uns ovos, para fazer por exemplo, um macarrão, com a farinha. E vai mexendo até o quê? Até aquela farinha estar toda tomada do quê? Do fermento. Então ela vai lá mexendo. Toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja o quê? Levedado. Levedado é o quê? Esteja fermentado, que o fermento tenha tomado toda aquela massa. Versículo 34. Tudo isso disse Jesus por parábolas. Lembram que a gente viu dos versículos de 1 a 9, A gente viu da parábola do semeador,
né? E dos versículos de 10 a 17, os discípulos perguntando a Jesus por que Jesus falava por meio de parábolas. E Jesus disse que ele ensinava parábolas porque as pessoas, algumas pessoas, não era revelado, né, a palavra de Deus para essas pessoas, mas para os discípulos era revelado. Então, aquelas pessoas que ouviam através de parábolas não compreendiam, algumas não compreendiam, não era revelado a eles a verdade do evangelho, né, da mensagem de Deus. Versículo 34. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Então Jesus falava o quê? Jesus ensinava as pessoas através de parábolas, né? A multidão. Jesus ensinava a multidão através do quê? Das parábolas. Mas os discípulos, né, se acercavam, né, se aproximavam de Jesus e pediam que Jesus o quê? Explicasse essas parábolas para eles. E Jesus explicava aos seus discípulos a respeito das parábolas. Por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Isso está em Romanos. Aqui na minha Bíblia fala em Salmos. Vou dar uma olhada. Salmos 78, 2. Vamos dar uma olhada em Salmos 78, 2. Salmos 78. Abram aí também a Bíblia de vocês. Eu sempre deixo, né, na descrição do vídeo os versículos que a gente lê, para se caso vocês estejam na rua, talvez estejam ocupados, né, enquanto escutam a palavra, eu sempre procuro deixar os versículos que eu leio na descrição, né? Mas é bom também vocês dedicarem um tempo para estudar a palavra, e aí vocês peguem a Bíblia de vocês, entende? Vai para um lugar reservado, só para ouvir a palavra de Deus, para estudar verdadeiramente, né? Mais separado. Salmos 78, 2, né? Vou ler o 1. Masquil de Asaf. A salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Vamos lá. 78, versículo 1. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolos têm contado. Amém? Então, ali uma profecia, né? Uma profecia do que viria a acontecer, né? Ser realizado por quem? Por Jesus. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Estou lendo agora o versículo 35 de Mateus 13. Então, Jesus fazendo o quê? Revelando, né? Ensinando as pessoas, né? Ensinando as pessoas a respeito do reino dos céus. Revelando o seu evangelho, a mensagem de salvação. Deus e o seu povo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. Amém, amados? Agora vamos ir minuciosamente, novamente, nos versículos anteriores. Mateus 13, 31. Nessa comparação, amados, entre o reino dos céus e o grão de mostarda, e o homem que semeou no campo, e aquela pequena semente cresceu e se tornou a maior das plantas, que de tal maneira que criou-se uma árvore, aqui, né, podemos compreender, amados, que o reino dos céus, né, está presente dentro de nós. Porque quando Jesus veio, Jesus falava o quê? João Batista, como mensageiro da vinda de Jesus, ele pregava o quê? Ele pregava o arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados, voltem para Deus, né? E aí, porque o reino dos céus está perto.
Aí Jesus pregava também o arrependimento. Arrependam dos seus pecados, né? Voltem para os caminhos do Senhor, porque o reino do céu já chegou até vocês. Então, o reino dos céus, amados, chegou na terra com a vinda de Jesus, né? Jesus trouxe para nós o reino dos céus. Então, nós, como templos do Espírito Santo, né? O reino de Deus já chegou até nós, certo? E essa pequena semente, a menor das sementes, o grão da mostarda, é o quê? Pode ser o evangelho que está dentro de cada um de nós, certo? Uma pessoa recém-convertida, vamos imaginar, uma pessoa que escutou o evangelho ontem, né? Essa pessoa creu, né? Se arrependeu, e a partir desse momento ele vai ter uma mudança o quê? De vida. Então, aquela pequena mudança, né? O evangelho que está tocando no coração dessa pessoa é uma semente, né? Um grão de mostarda. E essa semente vai o quê? Vai crescer e vai se tornar o quê? Uma das maiores plantas. Então, aquela pequena semente que está dentro desse cristão recém-convertido, ela tem que o quê? Ela tem que ser germinada, tem que crescer, tem que ter todo cuidado, né? E quem dá o crescimento? É Deus que dá o crescimento, mas nós devemos o quê? Ser fiéis a Deus, buscar nos santificarmos e fazer o quê? Com que essa semente cresça, né? Não que a gente não tem o poder de fazer ela crescer, quem faz ela crescer é Deus, mas nós devemos fazer o quê? O possível para o quê? Para contribuir com o crescimento, fazendo o quê? Jejuando, orando, lendo a palavra, buscando a Deus, orando, né? Então, a partir dessa pequena semente do evangelho que está em cada um de nós, o reino dos céus, o nosso acesso ao reino dos céus é o quê? É esse crescimento na obra também, pessoal e também na obra de Deus. Por quê? Porque você não vai deixar aquele evangelho que você tem acesso, você escuta aquela boa nova, a notícia de salvação, de arrependimento, você tem que fazer o quê? Contar para as outras pessoas. Quando a gente tem uma notícia boa, a gente fica feliz, né? A gente se alegra com a notícia boa e a gente quer contar o quê? Para todo mundo. Ei, você se alegre comigo, eu tenho uma boa notícia. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que transmitir esse evangelho que você ouviu adiante. E a partir daquela pequena semente de grão de mostarda, o quê? A obra de Deus vai o quê? Vai se frutificar, vai crescer, se tornar mais bonita, né? Bonita no sentido de vai aumentando cada vez mais através de uma única pessoa. Uma única pessoa pode alcançar o quê? Muitas pessoas. A gente tinha lido o quê? De uma medida de uma semente para 100, uma semente para 60, para 30, né? E aos poucos o quê? Essa pequena semente que foi brotada, que foi plantada nessa pessoa, né? Nesse ser, nesse indivíduo, ou numa congregação pequena, uma igreja pequena, um pequeno ministério, aos poucos ela vai o quê? Vai se tornando uma grande árvore, né? E as aves são o quê? Atraídas, né? Então, o que? A presença de Deus está ali conosco, dentro de cada um de nós. Os anjos vão o quê? Vão acampar ao nosso derredor, vão estar o quê? Nos protegendo, nos guardando. E quando tiver a segunda vinda de Cristo, quando Jesus voltar, né? Ele vai o quê? Arrebatar a sua igreja. Ele vai o quê? Levar os santos com ele. Então, nós vamos ser o quê? Vamos estar presentes com ele, seremos com ele, né? Nós somos o quê? O corpo de Cristo aqui na terra. E ele é o quê? Ele é a cabeça desse corpo, certo? E agora, continuando, e a mulher, né? A mulher, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha. Então, é aquela mulher que ela pega o fermento e vai o quê? Ela vai espalhando o fermento em toda a farinha. Então, no ambiente que aquela mulher estiver introduzida, o que ela vai fazer? Ela vai jogar esse fermento para esse fermento o quê? Aumentar, dar crescimento. Então, você dá crescimento que é a obra de Deus. Então, se você tem um fermento que é o evangelho, falar de salvação, falar de Jesus Cristo, você tem que o quê? Passar adiante.
dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro da sua escola, dentro do seu trabalho, ao tal ponto que essas farinhas, né, essas medidas de farinha, a medida de farinha do meu trabalho, a medida de farinha da minha escola, a medida de farinha dos meus vizinhos, essas medidas de farinha, eu tendo fermento comigo, eu tenho que o quê? Levedar toda a massa. Então, vou o quê? Aumentar a obra de Deus, aumentar o reino, né, dos céus, contribuir para o quê? Para a obra do Senhor. Nós somos privilegiados, irmãos. Nós, como seres humanos, somos privilegiados. Por quê? Porque Deus nos dá a missão de propagar, né, de falar do amor dele, de falar o quê? O evangelho, de evangelizarmos, né? Essa missão não foi dada nem aos anjos e foi dada, né, para nós. Então é de uma grande responsabilidade nossa, né? E tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão e nada lhes falava sem parábolas. Lembrando novamente dos vídeos anteriores, né? Do segundo vídeo, se eu não me engano, do segundo vídeo do estudo a respeito de Mateus 13, falamos, né, sobre o porquê Jesus usava parábolas, né? Então, aqui fala novamente que Jesus disse essas coisas por o quê? Por parábolas à multidão. E lhes falava, e nada lhes falava o quê? Sem parábolas. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, né? Lá em Salmos. Que abrirei em parábolas a boca. Então, abrirei a boca para falar parábolas. Publicarei coisas ocultas. O que é publicarei coisas ocultas? É o quê? Vou falar abertamente, vou falar em público sobre coisas que nunca foi revelado antes, né? Ocultas desde a criação do mundo. Então é o quê? A mensagem do evangelho, a mensagem de salvação, a mensagem de que se nos arrependermos dessa vida de desobediência, dessa vida de pecado, essa vida que desagrada a Deus e crermos verdadeiramente em Jesus, que através do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, ele que não tinha pecado nenhum, né? Ele que derramou o seu sangue em favor do perdão e da remissão dos nossos pecados. Se a gente verdadeiramente crer nisso, crer nele e crermos que a gente pode alcançar a salvação, a vida eterna, através somente de Jesus, né? Nós podemos o quê? Ter a salvação, não sermos condenados ao inferno, à morte eterna, certo? Pelo contrário, termos bênçãos, estarmos na presença de Deus, termos a salvação, termos a vida eterna, se cremos verdadeiramente nisso, certo, amados? E isso estava oculto, né? Estava oculto para as pessoas desde a criação do mundo. A gente foi revelado essa mensagem, esse segredo, por assim dizer, através de quem? Jesus. Então, Jesus veio para nos contar, para nos revelar isso e publicamente, né? Coisas que estavam ocultas, mistérios, a sabedoria divina, certo? E é isso, amados. E no próximo vídeo vamos continuar falando sobre a parábola do trigo e do joio, né? A explicação que Jesus deu aos discípulos. E é isso, né? Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado. Meditem bastante dos versículos 36 a 43, né? Que será o próximo vídeo. Estejam meditando sempre na palavra de Deus. Tá? Amém? Deus abençoe a todos.